Tá aí, pô. Tier list de Sonic, gente. Gente, Assim, hoje é a tarde de Sonic. Hoje o Ego vai dar a opinião dele sobre todos os jogos que ele jogou aqui no canal Live Sonic Patológico. do nosso querido Ouriço Azul. Ai, mano. Então temos as categorias, né, Ego? Temos a categoria absoluta de Sonic, incrível, mediano, ruim e a pior de todas, lixo completo, que é o pior jogo que o Ego jogou aqui no canal do Sonic, tá ligado? Tipo, o pior mesmo, tá ligado? Que ele considera gente. aquele lixo que nunca vai se tocar na vida dele. Ai, mano, não é assim, gente. Na verdade, eu tava conversando com o Drax antes, né? Quando ele tava organizando como é que ia ser essa tier list. Eu, sinceramente, eu acho que muito provavelmente eu não vou colocar nada no ruim ou no lixo completo. Eu vou ver aqui, tá? Vou me decidir aqui na hora, mas... Vamos lá. Gente, vamos começar aqui pelo Sonic, né? O Sonic 1, né? Que dispensa comentários, gente. Sonic 1 aí do Mega Drive. Cara, esse jogo aqui dispensa apresentações. Cara, eu colocaria ele... Será que eu mereço? É porque eu não sei se ele merece estar aqui no incrível, gente. Porque, tipo assim, Sonic 1, ele é muito bom. Eu acho que ele merece estar no incrível. Ele começou tudo. Ele é aquele jogo que é a base pra tudo que a gente vai ter na série Sonic. Só que ele é um jogo que ele foi muito superado. É natural, né, cara? Cara, isso acontece muito nessas obras. Tipo, Sim. o primeiro é o que começa, é a base de tudo. Aí quando começa a ver as sequências, pô, tem gente, os roteiristas vão melhorando a história, às vezes piorando, né? Por causa de alguns jogos que você iria falar hoje. E, cara, assim, na minha opinião, eu já joguei o primeiro Sonic, eu joguei o primeiro, o segundo e terceiro. Eu já joguei, tá ligado? Quando era criança? E eu tenho memórias vagas, tá ligado? Mas assim, dessas memórias vagas, eu me lembro que eu gostei muito do Sonic 1, tá ligado? Não, velho, de fato, cara. Porque, cara, ele é um jogo atemporal, pô. Isso que é incrível. Essa saga aqui, né, dos Sonics 2D, né, que eu já vou elencar cada uma aqui certinho, é atemporal, pô. Pior que pô, o estilo artístico dele é bom, tá ligado? Cara, estilo pixelado, mano, é algo que é surreal, tá ligado? Os sprites, tá ligado? Tipo... Sim, meu nobre. Inclusive, foi por causa desse Sonic 1 que tivemos muitas outras continuações. E também tivemos Sonic.exe, né? Que é a creepypasta de terror do Sonic, tá ligado? É clássica, né, pô? Mano, eu já tive muito medo desse creepypasta, cara. Quando era pequeno. Ai, mano, eu lembro, velho. Cara, mas então, gente, eu acho que ele merece o lugar aqui do incrível. Ele foi muito superado, como vocês vão ver aqui daqui a pouco. No entanto, né, é aquilo. Ele ainda merece o lugar de incrível. Eu acho que seria muito injusto colocar ele no mediano, tá ligado? E aqui nós temos o Sonic CD, né? Que, na verdade, gente, se for pela ordem de lançamento, Sonic 2 é antes do Sonic CD, né? O Sonic 1 em 1991, Sonic 2 em 1992... E o Sonic CD em 1993. No entanto, cronologicamente falando, né... O Sonic CD veio primeiro, né? Porque no Sonic CD não tem o Tails. Aí a galera... Eu não sei se a SEGA oficialmente organiza o canon, organiza a cronologia dessa forma. No entanto, né, é aceito... É porque tem o Sonic Origins. Né? E o Sonic Origins é basicamente isso, né? Ele tem a ordem certinha dos jogos. Tá? E no Sonic Origins, o Sonic... né, tipo, a sequência do Sonic 1 é o Sonic CD. Não é o Sonic 2, é o Sonic CD. Mesmo ele tendo sido lançado depois do Sonic 2. Então, né, enfim, eu vou colocar aqui, eu vou considerar o Sonic CD aqui primeiro, né? Até porque foi a ordem que eu joguei, né? Era a ordem que tava lá no Origin Collection. Sim. E, gente, Sonic CD, ele é legal, ele é massa. Na época, eu tive minhas opiniões bem conflitantes. Na época que eu joguei aqui no canal, eu tava... Na época, né, que eu joguei os Sonics clássicos aqui, todos os jogos, né, que eu joguei aqui, a maioria eu já tinha jogado antes, né, anos atrás, e aí eu rejoguei aqui no canal, né, em live. E assim, cara, o Sonic CD, na época que eu joguei ele aqui, ele era bem melhor do que eu me lembrava. Na época eu tinha arriscado até a dizer que ele era melhor que o Sonic 1. No entanto, depois de reassistir as lives, cara... Minha opinião, gente. Não, eu acho que ele é mediano. Ele não é ruim, obviamente. Cara, eu concordo com você nisso, velho. Eu acho o mais medianozinho ali entre a trilogia, né, de Sonic, tá ligado? Sim, foi o Sonic CD. Porque assim, gente, o CD,
ele é um jogo legal, ele é massa. Só que ele tem alguns problemas. Ele tem um level design complicado. Não é horrível, só que o do Sonic 1, 2 e 3 dá de 10 a 0. Não 10 a 0, mas no mínimo tá muito acima, tá ligado? Porque, pô, primeiro que os cenários são muito poluídos. É bonito o gráfico do jogo, né? Ele foi feito pro Sega CD, ele tem uma diferença. Ele tem uma diferença gráfica em relação ao Sega Genesis, né? Só que, cara, não dá, pô. O level design, ele é meio truncado nesse jogo aqui, tá ligado? Tipo, tu se enrola muito, tá ligado? Jogando ele, tipo... Só pra você ter uma ideia, gente, as fases tu passa em alguns minutos. É muito rápido, só que ao mesmo tempo, cara... É tipo, bem rápido. No jogo, cara, pra você conseguir o final verdadeiro, você precisa de pegar as time stones, né? O problema é que ele é um jogo que... Gente, ó... O Sonic 3 aqui, por exemplo... Sonic Mania, eu fiz questão de pegar todas as esmeraldas do caos e pegar o final verdadeiro. Eu não fiz isso no Sonic CD, né? Com as time stones. Por que eu não fiz isso? Porque o jogo não se ajuda, cara, na hora de ser intuitivo, na hora... porque realmente Sonic CD tem um level design muito estranho, tá ligado? Tipo... Aqui no Sega CD... No Sega CD, não, pô. No Sonic CD... É que tá escrito Sega CD na capa, pô. No Sonic CD, pra você zerar o final verdadeiro, você tem duas formas, né? Você... ou viaja no tempo pelas fases, que é uma mecânica legal, é um ponto interessante do jogo, né? Você tem que viajar pelas fases, né, no tempo. Porém, você tem que destruir algumas máquinas do Robotnik, né? De criar lá os Badniks, né? Os inimigos lá que você tem que ir matando. Né? E também tem a introdução do Metal Sonic. Eu tinha esquecido. Esse jogo ele tem muito mérito, gente. Ele tem o Metal Sonic... Tá ligado? Ele tem esse mérito. Eu entendo quem ama esse jogo, quem gosta. Tipo, ele é um jogo que dividiu muitas opiniões na época. Tipo, ele é um jogo que ou você ama ou você odeia, tá ligado? Sim. Muita gente considera ele, tipo, o melhor jogo do Sonic. Pelo menos na época, considerava o melhor jogo do Sonic. E tinha gente que considerava ele o mais fraquinho na época, né? Da trilogia. Eu, pessoalmente, considero. É o mais fraquinho. Mas ele não é ruim, né? Eu tô colocando ele aqui mediano. Mas voltando ao que eu tava falando. Tipo, essa mecânica de você voltar no tempo, né? Voltando aqui ao assunto do level design, dos problemas em relação aí ao... você meio que... O jogo ele não é intuitivo na hora de te levar a conseguir o final verdadeiro do jogo. Por quê? Porque ele é um jogo, cara, que voltar no tempo pelas fases, encontrar as máquinas lá que você tem que destruir pra conseguir né? Em cada fase você tem que destruir, né, pô, uma máquina. Pra conseguir voltar no tempo, meu irmão, é uma desgraça. O level design do jogo é muito confuso, é muito chato conseguir essas máquinas, velho. É sério mesmo. É muito chato, eu sofrendo aqui, cara. Eu sofri, mano. Inclusive, gente, ó, todos os jogos que estão aqui, que a gente vai falar aqui, tá na tier list, tá com playlist aí na descrição, tá, gente? Pra você assistir todos os jogos do Sonic na íntegra, tá? A playlist com todos os jogos do Sonic que o Ego jogou está aí na descrição. Caso vocês queiram assistir e ver o Ego sofrer. Tipo assim, eu não sofri tanto com esse jogo. Só que, tipo assim, teve momentos... Como eu disse, o level design é meio truncado, pô. Eu lembro que... tem uma fase mesmo, tem um boss... Desgraçado, eu não sei se o Drax lembra, mas que é meio que um pinball, pô. Eu lembro. Eu não lembro quanto tempo eu demorei naquele pinball. Aí, gente... Quanto tempo lá, cara? Eu fiquei no rojo jogando isso aqui, pô. O jogo é legal, o jogo é massa. Mas sendo bem sincero, eu passei muita raiva naquele pinball, pô. É aquilo, o jogo é legal, mas como eu disse, o level é truncado, tem esse problema meio com relação às máquinas, né, que você tem que destruir pra conseguir o final verdadeiro. Além de que, mesmo a segunda linha que você consegue seguir pra conseguir o final verdadeiro, que é passando pelos Special Stages e conseguir as Time Stones, né, lá, enfim, naquelas fases especiais, naquelas fases bônus, essas fases também são quebradas. A mecânica não é legal. Claramente a SEGA fez na intenção de mostrar o poder do motográfico deles lá do Sega CD pra, nossa, botar medo na Nintendo. É aquela competição, gente. Sonic competindo com Mario, tá ligado? Mano, é complicado você pensar que a SEGA tentou peitar a Nintendo, né, gente? Não, homem, o pior que a SEGA acabou ficando pra trás, pô. Porque a Nintendo, pô, ela lançou tanto Mario. Gente, se a gente fosse fazer uma tela de todos os Marios aqui, cara, ia lotar aqui a tela. Vocês não estão ligados, tem muito jogo do Mario, mano. Não, tem jogo do Mario com Sonic, pra vocês terem ideia. Pô. Pecado isso, né, gente? Mas existe, pô. Existe. E agora Sonic 2, hein, Ego? Mano, mas... Enfim, só terminando aqui o que eu ia falar, tipo... Essas fases aí, né, como eu disse, a SEGA fez a intenção de mostrar o poder do motográfico deles, mas, cara, é quebrado.
É muito quebrado. Tu não consegue pegar Time Stones. Em resumo, é um jogo que eu joguei ele muitas vezes, já zerei ele várias vezes, né? Porém, gente... Você não conseguiu fazer a verdadeira? Nunca consegui, tá ligado? Eu já tentei, não deu. Aqui em live eu nem tive, eu nem tentei. Eu nem tive paciência. Falei, dane-se, tá ligado, pô? É um jogo legal, porém, eu não acho que passa do mediano, tá? E Sonic 2? Bom, gente, aqui a parada fica séria, porque aqui ele continua, né, a trilogia, né, do Sonic, né, o Sonic CD, ele é meio que um spin-off, né, ele é da saga principal, porém ele foi lançado para um outro console, né, enfim, então ele é e não é, né, da saga principal. Ele é canônico, obviamente, né, até porque ele tem o Metal Sonic e tal, mas, né... Já o Sonic 2 aí foi a grande continuação aí do Sonic, né? Lançado aí um ano depois. Cara, Sonic 2, ele é incrível. Tá ligado? Junto com o Sonic 1. Eu acho ele melhor que o Sonic 1. Tipo, eu acho incrível como que o Sonic, ele é essa trilogia do Mega Drive, ela só foi melhorando. Ela só foi, tá ligado, pô? E teve a edição do Tails, né, meu? O Tails foi um personagem que veio pra ficar. Tá ligado? Isso foi muito bom, cara. Assim, o Tails desse jogo, ele é meio inútil. Ele fica melhor no Sonic 3. Ele é mais útil no Sonic 3, porém, no Sonic 2 ele serve, né? Eu acho que ele é mais relevante como uma adição à história em si, ao fato porque, cara, não, o Sonic sozinho é meio sem graça, tá ligado? Tipo, eu quando era criança mesmo, quando eu joguei Sonic 2 pela primeira vez e vi o Tails, pô, eu gostei muito do Tails, tá ligado? Eu fui voltar pro Sonic 1 e ele, né, pô, eu senti meio que um certo vazio. Você sentiu a falta, né, mano? É o Sonic sozinho naquela ilha, matando os robôs, tendo que perseguir o Robotnik. Tipo, é só o Sonic Robotnik, tá ligado? Praticamente. Sim. Porque meio que o Sonic 1 foi meio experimental da SEGA. Sim. Pra depois ele chegar e criar uma história em cima do personagem, tá ligado? E o Sonic 2, ele é interessante. Ele começa a já ter uma história melhor, né? Porque o Sonic 1, ele era basicamente a história de um ouriço pelado. Que corre rápido e luta contra um cientista maluco que escraviza animais. E que quer dominar o mundo usando pedras mágicas e uma ilha mística. Essa é a história de Sonic 1. Já era brisada a história do jogo. No Sonic 2, né, eles deram um contexto a mais, eles adicionaram a 7ª Esmeralda, né, porque no Sonic 1 as Esmeraldas são só 6. No Sonic 2 eles adicionaram a 7ª Esmeralda e o Super Sonic, né. Eu não consegui o Super Sonic, né, o final verdadeiro aqui, jogando em live, né, gente, porque eu vou entrar nesse assunto aqui daqui a pouco, né, falando sobre certos pontos que eu tenho contra, né, aqui o Sonic 2, aqui entrando novamente nos mesmos pontos que eu entrei no Sonic CD, né. Mas assim, cara, ele é um jogo que já tem uma história melhor e ele começa o que as pessoas chamam de saga Death Egg, né? Ele basicamente introduz a Death Egg, a grande base do Sonic, do Robotnik, né? O grande ovo da morte, né? Que é uma cópia da Estrela da Morte. Ou seja, os criadores de Sonic 2 eram muito fãs de Star Wars. Na época tava em alta, né, pô? Faz sentido. Enfim, tá ligado? Né? A Death Egg e tal, tem o Sonic virando Super Saiyajin. E é um jogo que ele melhora praticamente tudo em relação ao primeiro jogo. É incrível. Isso é muito bom. Tem muitas franquias, isso vale pra filme, jogo, pra tudo. Em que a sequência parece estragar o original, não faz juiz. Aqui não, ele melhora tudo. A jogabilidade do Sonic 2 é muito melhor que a jogabilidade do Sonic 1. O level design é melhor que o level design do Sonic 1. Tipo, o Sonic 1 ele é um jogo que é rápido. Só que ele não envelheceu tão bem em questão de velocidade. Sonic 2 não, ele é rápido até hoje, tá ligado? No pior que isso é verdade, cara. E tipo, a velocidade dele é perfeita, tá ligado? Pô. Tipo, o Sonic 2, eles adicionaram Spin Dash. Tipo assim, é uma mecânica simples. O Sonic vira uma bola, ele fica girando. Pô, e você consegue dar um boost pela fase. E isso foi uma adição perfeita, porque você viu pra todos os outros jogos que vinham a seguir, tá ligado? Todos os outros jogos em 2D do Sonic, né, com exceção dos jogos 3D, que eu vou comentar daqui a pouco, né? Usaram o Spin Dash e foi incrível. Foi uma adição que a SEGA, meu irmão... Eu só não vou bater palmas aqui porque vai estourar o áudio. Mas, gente, esse jogo ele melhora todos os pontos em relação ao jogo. Ele já tem uma historinha melhor, né? Uma historinha simples, né? Ela é uma sequência digna do personagem, digna. Tá ligado? Enfim, em resumo, o Sonic 2 ele melhora tudo em relação ao jogo. No entanto, né, eu tenho que citar aqui um ponto numa birra que eu tenho com o Sonic 2, que é com relação, gente, aí a
ao Special Stage, né, desse jogo. Porque eu comentei aqui, Drax, que eu não tive paciência, né, de conseguir... Isso é verdade, cara. Eu lembro da live. Eu não tive paciência de conseguir o final verdadeiro do Sonic 2. Por que, gente, que eu não tive paciência? Por um motivo simples. Porque... Morrer toda hora. Porque basicamente, gente, o Special Stage é o pior problema desse jogo, tá? As fases bônus são muito quebradas, são muito problemáticas. Elas não são lixo completo. Eu acho, inclusive, elas melhores que a do Sonic 1. Eu tinha esquecido de comentar isso, né? Mas o Sonic 1 ele também tem esse mesmo problema com as fases especiais. Sonic 1 também, eu tentei pegar todas as esmeraldas aqui em live, mas eu não consegui. Eu desisti no meio, tá ligado? Mas o importante é que você pelo menos tentou. Eu tentei. O Sonic 2, gente, eu até tentei por um tempo aqui em live, mas eu desisti mais rápido do que no Sonic 1, se eu não me engano. Tá ligado? Infelizmente é ruim porque você vai tentar pegar as esmeraldas, o Tails, pô, ele acompanha o Sonic pelas fases, né? Novamente aqui, a SEGA tentando mostrar o poder do motográfico deles, pô. Sim. São fases em 3D. Na teoria parece incrível. Nossa, vamos fazer fases em 3D em um console, pô, de jogos 2D. Olha que incrível, vai dar muito certo. A Nintendo vai olhar assim e falar, caraca, pô, a SEGA tá com tudo, velho. A gente tá ferrado aqui com o Mario, pô. A gente nunca vai conseguir ultrapassar ele. Morreu no Dreamcast. Enfim, tá ligado, pô? Porém, cara, sendo bem honesto, essas fases, elas são boas na teoria, porque na prática, cara, é ruim. A mecânica não é boa. Não nem pra época era bom, tá ligado? E também não envelheceu bem. Então... Mas, de resto, o jogo ele é incrível, tá? Ele é incrível, ele é quase perfeito, ele tem esse probleminha aí, né? Eu tenho essa birra aí, né, com essas fases, e não é só eu não, tá? Você vai ver, é um consenso entre a fandom de Sonic, que as fases bônus de Sonic 2 são uma desgraça, tá ligado? Imagina. Tipo, só pra você ter uma ideia, cara, você precisa de 50 anéis pra entrar nas fases, né? Você pega 50 anéis, aí você tem que encontrar um checkpoint, aí o checkpoint ele vai liberar um portalzinho, você entra nesse portal, você entra na fase. Só que se você errar, tá, você tem que ser perfeito, cara. Se você não fizer perfect nas fases, mano, né, lá, nas fases bônus, você sai da fase, né, você é jogado pra fora da fase, você volta pra fase normal, sem nenhum anel, você tem que pegar os 50 anéis, tudo de novo. Aí é complicado. E você tem que depois de coletar todos os anéis, tentar dar a sorte de achar outro checkpoint, ir lá pra tentar de novo, e você muito provavelmente vai perder de novo, tá ligado? No Special Stage. Gente, não dá, pô. Não dá. Essencialmente porque a partir, acho que da terceira ou da quarta esmeralda em diante, pô, é horrível. Você só perde, tá ligado? Pior que é foda mesmo, cara. Sinto muito, mas Sonic Adventure 2 não, pô. Epa, tô adiantando aqui, pô. O Sonic 2 ele é muito bom, mas ele tem esses probleminhas aí. Sim. E aí, em seguida, nós temos Sonic 3 e Knuckles. Né, gente? Eu tinha falado aqui, né, que a trilogia, né, do Sonic, ela era uma coisa, né? E era uma coisa que só ia melhorando. Sim. E o Sonic 3, ele não fica no lixo completo, obviamente, né, gente? Pelo amor de Deus, né, pô? Ele não fica no lixo completo. Pode, né, pô? Ele não fica no ruim, obviamente. Muito menos no mediano, quer dizer, muito menos no ruim, né? Ou no lixo completo, né? Mas também, obviamente, ele não vai ficar no mediano, nem no incrível. Ele fica no Absolute Sonic. Gente, obviamente ele é um jogo bem limitado em relação aos outros que vão vir aqui na frente, né? Porém, gente, não dá. Esse jogo aqui, ele disputa facilmente aí entre os melhores jogos de Sonic. Os melhores, aliás, os meus jogos favoritos de todos os tempos. Eu falo sério, gente. Tá? No pior que ele introduz o Knuckles, pô. E foi uma ótima adição, tá ligado? Tá ligado? Por causa que adicionou o Knuckles como vilão do Sonic. E o Sonic faz de tudo pra pegar as esmeraldas, né? Pra não deixar o Robotnik pegar as esmeraldas. Sim. Só que o Knuckles acaba ajudando o Robotnik nisso. Tipo, o Robotnik... É porque o Knuckles, ele é manipulado, né? Tipo... basicamente, o Sonic 2, né? O filme, ele usa como base, né? Ele pega, mistura o plot, mais ou menos, aqui da história do Sonic 2 com o Sonic 3, né? Ele meio que mistura as duas coisas ali e o filme é bem legal, né? É uma ótima adaptação. Tipo, basicamente, né, conforme o Drax viu no filme, né, e viu eu jogando aqui também, Knuckles ele é manipulado na história, né, e, enfim, pelo Robotnik ele é colocado contra o Sonic, né. Cara, ele é um jogo incrível, porque, bom, vamos lá. Sonic 2, ele melhorou tudo que o Sonic 1 tinha de bom, o Sonic 1 já era um ótimo jogo. Sonic 3, ele melhorou tudo que o Sonic 2 tinha. Ele manteve as melhores coisas que o Sonic 2 tinha, ele evoluiu
os sprites, ele é um jogo lindo, tá ligado? Tipo, o Sonic 1 já é um jogo bem bonito ali pra época e tal, né? Ele era um exclusivo da SEGA, né? Então ele tinha que ser assim. O 2, ele tem sprites ainda mais bem desenhados, mais bem feitos. E o Sonic 3, ele é melhor ainda, tá ligado? E as mecânicas de gameplay, né, são uma evolução ainda maior do segundo jogo. Ele mantém o Spin Dash, ele mantém tudo aquilo ali, porém ele adiciona algumas coisas, né? Ele coloca uma habilidade adicional ali que você consegue dar meio que um... 360? É porque o Sonic ele já pula, né? E em todos os jogos, né, ele dá aquele mortalzinho, né? Convencional dele, só que você consegue dar esse mortalzinho e o Sonic ainda dá meio que um ataque adicional. É meio que um círculo que vem em volta dele, né? Você dá meio que um. É tipo um pulo duplo, só que a intenção desse pulo duplo é intensificar a habilidade de ataque do Sonic, ao invés de intensificar a propulsão do Sonic, né? É diferente de um pulo duplo convencional em um jogo de plataforma, tipo... Ou de um jogo tipo God of War, né? God of War, o Kratos dá um pulo duplo, ele dá tipo um... É engraçado, é engraçado porque ele pula e meio que ele usa impulso do ar pra pular de novo. É bizarro, cara. Mas enfim, cara, tipo, ele evolui aí, né, a gameplay, né... Do Sonic 2, ele adiciona os pulos elementais, ele é melhor que o Sonic 2 em todos os sentidos, porém, eu acho que o maior ponto desse jogo, além do level design, além do gameplay, é a história. Porque esse jogo, eu acho incrível como que a trilogia do Mega Drive, ela se conecta perfeitamente. O Sonic CD também, obviamente, ele se encaixa ali bem, porém, a história do Sonic CD ela é meio desconexa, né? Então... Sim. Mas assim, cara, essa trilogia aqui é facilmente uma das minhas trilogias favoritas, assim, de tudo, tá ligado? Ela é incrível, ela é um começo perfeito pro Sonic. Inclusive, eu arrisco até a dizer que se a SEGA tivesse a intenção de finalizar Sonic, não continuar mais a história, né? Eu acho que a história fecharia perfeitamente no Sonic 3. Sim. Eu falo sério, eu acho que o Sonic 3 seria um final perfeito. Claro, o que veio depois compensou muito bem, né, continuar, tá ligado? Porque vai ter outros aí também que vão estar no absurdo Sonic, né? Vai, tá ligado? Tipo... Vieram jogos muito bons ainda depois. Porém, eu acho que o Sonic 3 ele fecha perfeitamente a história de Sonic. É incrível como que você tem uma trilogia de um jogo infantil, um jogo simplesinho, tá ligado? E que se conecta perfeitamente. Uma história que fecha muito bem, tá ligado? O Sonic 1 ele funciona muito bem como uma história ali fechada. Já o Sonic 2, né, ele continua ali o Sonic 1 e ele introduz o Death Egg. No entanto, a Death Egg volta aí com uma ameaça no Sonic 3 e Knuckles, porém ele adiciona aí, né, a Esmeralda Mestre, o Knuckles, enfim. E o Robotnik quase consegue colocar o plano dele em prática, ele quase consegue vencer o Sonic, porém, né, obviamente, por pouco, né. Enfim, resumo, tipo, eu arrisco a dizer que a SEGA não sabia o que ela ia fazer com o Robotnik depois do Sonic 3. Porque o Robotnik, se tu for pra analisar bem, na batalha final, tá ligado? Tipo, isso não morreu. O Sonic, pô, lá tentando recuperar a Esmeralda Mestre no final lá do jogo, ele lá Super Saiyajin, ele destrói a máquina que o Sonic. Ai, buguei. Ele destrói a máquina que o Robotnik tá pilotando lá no espaço, pô. No meio do espaço com a Esmeralda Mestre. Meu irmão, é impossível o Robotnik ter sobrevivido. Pior que é mesmo, é impossível. Tipo, se o Sonic. É bizarro você pensar, cara, que se o Sonic 3 ele acabasse, ele fosse o final definitivo de Sonic, meu irmão. O Robotnik ia ter morrido, pô! Pior que é. Obviamente, o Robotnik não ia morrer, né? Mas... Como é jogo infantil, pô, nós releva, tá ligado? Não é explícito, mas... Muito embora, né, de certa forma, eles mataram o Robotnik nos filmes, né? Mas isso aí já é história pra outro dia, né, gente? Provavelmente ele volta no Sonic 4, no filme Sonic 4. Não me pergunte como, mas ele vai voltar, né? De alguma forma. Inclusive, explique por que Sonic 4 não tá aí, meu nome. O Sonic 4 eu não joguei, cara. Ele é um jogo que... Vamos lá, gente. Ele é complicado, mas os caras tentaram lançar Sonic 4, mas eles tentaram na época errada, pô. Esse jogo acho que ele saiu em 2010, se não me engano. Tipo, os caras tentaram lançar por meio de episódios. Eles tentaram dividir o jogo em várias partes. Acho que era pra ser 5 episódios, se eu não me engano, tá ligado? Tipo, eu joguei, gente, há anos atrás, só o episódio 1. Esse jogo, só pra você ter uma ideia, foi tão ruim que só teve 2 episódios e a SEGA esqueceu completamente esse jogo, o Sonic 4. Aí ele foi removido da cronologia, né? Pra você ter uma ideia, no Sonic Mania, lá, né, meio que no trailer do jogo, eu não me recordo agora se é no trailer, tem uma ceninha, né, em que o Sonic, o Tails e o Knuckles estão meio que no elevador. E aí tem lá, né, nesse elevador, 1, 2, 3, aí tem, acho que tem 1, 2, 3...
K, né, que seria o Knuckles, ou seja, Sonic 1, 2, 3 Knuckles, né, aqui. E M, o M de mania, né, depois do Knuckles em mania. Eles pularam o 4! Eles esqueceram, quer dizer, eles não esqueceram, eles ignoraram, eles jogaram no lixo o Sonic 4. E com razão. O Sonic 4, ele... É porque ele é um papo mais complicado, ele seria bom deixar até para outro dia de comentar sobre, né? Cara? Inclusive Sonic 4 ainda é vendido, os episódios ainda são vendidos oficialmente pela Steam. Que é por caso quem queira comprar o jogo, tá ligado? Que ser humano que quer jogar isso, não me pergunte, gente, mas, né? Enfim, em resumo... Sonic 4 é um dos jogos já feitos e infelizmente é um dos piores jogos do Sonic. Se eu fosse colocar ele aqui, provavelmente colocaria ele no ruim, tá ligado? Talvez no lixo completo até, nem sei, cara. É tenebroso. Mano. Mas enfim, voltando aqui, né? Resumo, fechamos aqui, né, a trilogia do Mega Drive, ela fecha perfeitamente, no entanto, ela segue aí como algo bom, né? Como algo incrível, um legado aí do mundo dos videogames aí, retrosão, né? E aí tem o Sonic Superstars, né? Aqui, gente, eu tô indo pela ordem que eu joguei, né? Sim. Cronologicamente falando, eu baguncei a ordem completamente, porque, né? O Superstars, ele não deveria ter vindo aqui depois do Sonic 3. Porém, eu joguei ele mesmo assim, né? Sim. Cara, Superstars, ele é um jogo complicado. Eu tenho opiniões conturbadas sobre esse game. O Drax, ele se lembra bem do flagelo. Muito bem. Da penitência! Cara, foi engraçado. Da penitência, que foi eu jogar, tipo, esse jogo, gente. Foi um negócio complicado, mano. Gente, se vocês puderem acompanhar a live do Léo jogando Sonic Superstars, acompanhem. É muito bom, é muito engraçado. E, tipo, o Lego realmente sofre um rage no jogo. Muito absurdo, principalmente na fase final. Pô! Muito tempo lá. Foram 3 lives pra derrotar o boss, gente. 3 lives. Pra vocês terem noção do quão difícil... Com o perrengue que passou jogando esse jogo, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, gente, o jogo, ele... Na época que eu zerei, eu provavelmente colocaria ele no meio de... Não, eu vou colocar ele no mediano, cara, não dá. Eu pensei em colocar ele no incrível. Eu pensei, mas não dá, gente. É porque assim, mano, o Superstars, ele é muito legal, mas só que ele não se decide muito bem se ele quer ser difícil ou se ele quer ser fácil. Ele começa fácil, mas aí ele começa a ficar difícil, ele introduz uns bosses complicados no meio do nada, depois fica fácil de novo. Aí daqui a pouco vem a fase final que é fácil, mas aí vem um boss nível Souls no final. Eu falo sério, gente, é um boss desgraçado, pô. Não foi só eu que reclamei, não, tá? Várias pessoas aí dentro da fandom reclamou, chorou aí com quão difícil, com quão desbalanceado é o boss final dessa desgraça. Gente, é um jogo legal, ele tem mecânicas muito boas. Eu espero ver uma sequência de Sonic Superstars ainda um dia. Seria legal um Sonic Superstars 2, tá ligado? Alguma coisa assim. Ele tem muita ideia boa, tá ligado? Sim, a volta do estilo 2D, né? E com gráfico 3D, tipo... Pô, ele é massa, ele é um jogo bonito, ele é interessante. Porém, gente, é aquilo. Eu não consigo colocar ele no incrível, porque por mais que ele tenha muitos pontos muito bons, assim, muito altos, cara... Ele tá no mediano porque o final me quebrou muito, tá ligado? Inclusive, Sonic Superstars, gente, uma curiosidade aqui, ele tem colaboração com o Lego, tá? Ele tem. Tem o bonequinho do Sonic em formato de Lego, tá ligado? Pra você jogar dentro do jogo. Isso eu achei muito da hora, tá ligado? É um planzinho que eles colocaram, tá ligado? E assim, cara, é aquilo. Ele é um jogo legal. Na época, gente, que eu joguei ele, que eu zerei... Eu acabei dando uma certa... Eu baixei a nota do jogo, né? Eu não lembro agora qual nota que eu dei na época, mas eu lembro que eu perdi bastante da energia que eu tinha com esse jogo aqui, porque, pô, mano, aquele final, né? velho. Só pra vocês terem uma ideia, gente, esse jogo ele tem DLC. Eu não joguei a DLC, gente. Eu não fiz questão. A DLC, gente, eu ouvi gente falando que era ainda mais difícil que a do Sonic. Pra vocês terem uma ideia, gente, a DLC, ela consegue... Mano, o boss final, eu ouvi gente falando que era ridiculamente difícil. O boss final, que eu quase passei mal jogando aqui na campanha do Sonic. A DLC conseguia deixar ainda pior, mano. Eu não sei o que deu na SEGA inventar que... Mano, a criançada de hoje não quer saber de jogo difícil, cara. A criançada hoje quer jogo fácil, jogo, tá ligado? Dinâmico, pô. Porque, tipo assim, pode ter uma dificuldadezinha, pode, mas que não seja pra querer se fazer quebrar o controle. Tá pô. Aqui é pra quebrar o controle, cara. E resumo, ele é um jogo legal, ele tem muita ideia boa, porém, é aquilo, né, gente? Eu não acho que consiga passar aqui do mediano, porque, caraca, pô, é complicado. Tipo, quando, né, eu reassisti, né, eu assisti aqui a live, né, pô, o jogo até que era melhor do que eu me lembrava, era um jogo legal, mas, cara, é mediano, tá ligado? Tô ligado. E em seguida, vamos pra Sonic Mania.
O Sonic Mania, eu joguei Sonic aqui ele no canal. Eu joguei ele no canal, né, a campanha principal. Aí eu fui pro Sonic Force e depois joguei a DLC. Isso por causa da cronologia, né? Sim, Cronologicamente falando, seria esse o certo, né? E assim, cara, Sonic Mania, gente, eu tenho uma história engraçada com ele. Ele foi o primeiro jogo de Sonic que eu zerei, né? Sim. Eu não vou resumir aqui a história porque ela é muito longa, mas basicamente ele é um jogo muito especial pra mim, ele é um jogo muito legal, porque foi o Sonic Mania que eu já tinha jogado, né, os jogos de Sonic quando eu era criança. No entanto, Sonic Mania foi quando eu já tava muito tempo sem jogar Sonic, ele me reintroduziu ao mundo de Sonic, ele me reintroduziu. E quando eu pesquisei mais sobre a história, que eu queria saber qual é a história do Sonic Mania, quando eu fui mais a fundo, eu descobri que ele era uma sequência de Sonic 3, e eu fiquei muito intrigado. Eu fiquei na época, caraca, pô. Tipo, especialmente quando eu descobri que o Sonic 3 tinha história. Não era só um joguinho 2D aleatório, ele tinha história. E quando eu lembro que eu fui pesquisando, tá ligado? Sobre Sonic, eu fui descobrindo a história, tá ligado? Era o Planeta Sonic, tá ligado? O Planeta Sonic, ele resumia, tá ligado? A história dos jogos de Sonic. Só pra você ter uma ideia, pô, eles têm uma série completa resumindo a história de todos os jogos de Sonic, mano. É um negócio de maluco, velho. Cara, muito da hora. Os caras foram realmente a fundo, mano. Tá ligado? Inclusive, já eu acompanho o Planeta Sonic, tá ligado? O cara manda bem, mano. Velho, o Planeta Sonic faz tempo aí que eu não acompanho, né? Ele era mais de quando eu era criança. No entanto, eu tenho muita consideração pelos caras, mano. A equipe, né? Planeta Sonic. Os caras realmente... Eles mereciam mais reconhecimento, pô. O canal, ele é velho, ele tá ali há muito tempo. No entanto, eu sinto que não tem o tanto de inscrito que merecia ter, tá ligado? Verdade. Não tem a visibilidade merecida. Mas assim, cara, Sonic Mania, né? Por esses outros motivos, ele tem sim uma história muito legal comigo. No entanto, eu coloco ele no incrível mais pela nostalgia mesmo, porque depois de um tempo, olhando ele bem, não é que ele é cansativo, eu vejo que ele é um jogo que, ok, ele tá abaixo ainda do Sonic 3, eu acho até que ele tá abaixo do Sonic 2, eu acho ele melhor que o Sonic 1, tá? Eu diria que ele é melhor que o Sonic 1, mas ele, por exemplo, o 2 eu já prefiro, tá ligado? Eu já prefiro mais o Sonic 2 e o Sonic 3 pra mim também não tem comparação. Ele é um jogo legal, ele é massa, mas... é isso, né? Ele é incrível. É porque eu conheci esse jogo, no contexto que eu conheci ele, pra mim ele era a melhor coisa do mundo. Só que, né, depois de um tempo, é aquilo, né, pô? Você vai ficando mais imparcial normalmente, né, cara? Sim, isso é verdade. Então, ele é um jogo incrível, ele é legal, mas é isso, tá ligado? Inclusive, gente, a série Sonic Mania, cara, foi muito legal de acompanhar. E também jogou a DLC, né, em Core Mode, que vem junto, tá ligado? Com Sonic Mania Plus. Que tem 2 personagens adicionais aí. Que é bem legalzinha também, né? É interessante. Mas então, né, gente? Seguindo aqui, nós temos, né, Sonic Adventure. E aqui, a parada fica massa. Foi bom. Porque ele introduz aí aos jogos 3D de Sonic, né? Ele é a grande introdução aos jogos 3D de Sonic. E ele foi o primeiro Sonic lançado no Mega Drive, né? Dreamcast. Sim, ele e a Adventure 2 foram aí os Sonics de Dreamcast, né? E ele é um jogo muito legal, tá? Eu coloco ele aqui no incrível. Gente, ele é um jogo 3D e a jogabilidade dele é muito massa. Ele é um jogo que a história dele foi muito importante, porque esse jogo ele inovou muita coisa na série Sonic, não só em gameplay, mas em história. Ele adicionou falas aos personagens dos jogos do Sonic. Sonic fala agora. Inclusive, eu acho um pecado no Sonic Generations, por exemplo, eu vou chegar dele daqui a pouco. O Sonic, o Sonic moderno aqui, né, o grande, ele fala, porém, o Sonicinho, né, pequenininho aqui, ele não fala, pô, ele é mudo. E eu não entendo qual é a lógica da SEGA, o Sonic, ele era mudo quando ele era mais novo, e quando ele ficou mais velho, ele aprendeu a falar. É bizarro, cara. É porque é uma lógica que só a SEGA entende. Segue o roteiro. Eu acho que nem ela entende, eu acho que só segue o roteiro, tá ligado? É porque o Sonic pequenininho, como ele era lá nos clássicos, ele não falava, então ele tem que ser mudo. Aí quando ele chegou na era do Dreamcast, na era 3D, ele começou a falar. Magicamente! Engraçado. Né, teve uma mudança no design dos personagens também. O Sonic ele ficou muito mais estiloso aqui no Sonic Adventure, tá ligado? Isso é verdade, cara. Pô, o rock'n'roll na abertura, na trilha sonora do jogo, né, como um todo e tudo mais, ele é um jogo legal e ele também tem uma história aí, né, que vai mudar bastante coisa aí na história dos jogos do Sonic, né? Na lore. Sim, tá ligado? Né, ele tem muitos elementos, inclusive, da lore do Sonic Adventure que estão presentes nos filmes, inclusive, né? Toda aquela tribo dos Equidnas que é introduzida na história do Sonic 3, ela é mais aprofundada aqui no Sonic Adventure.
a gente descobre mais aí, né, do porquê. É aqui nesse jogo que a gente descobre a razão pela qual as Esmeraldas do Caos são chamadas de Esmeraldas do Caos. A gente descobre de uma forma bem radical por que elas têm esse nome, né? Sim. E é bem legal, a história do jogo é incrível. E tem o vilão Chaos, né? O Caos aí, né? Que é crucial aí pra tudo, né? Nesse jogo. Que é totalmente crucial para a trama da história do jogo. A maneira como a história desse jogo, ela pega... Ela divide entre várias campanhas que se passam ao mesmo tempo, elas vão se entrelaçando. São histórias que acontecem meio que... Elas começam separadas, mas elas vão se juntando, elas vão se entrelaçando perfeitamente. E no final, elas fecham muito bem. É incrível, mano, é incrível. E é um jogo que tem, tipo... E é um jogo grande, tá ligado? Pô, é um jogo que... Ele é velho, ele mas... é grande. Pô, mano, foram várias lives pra zerar ele, tá ligado? Foi, mano. Foi um jogo... umas 9, cara. Ele é um jogo muito legal, tá ligado? É incrível. Porém, todavia, entretanto... Ele envelheceu mal na jogabilidade. Inclusive, eu e o Ego, quando a gente começou a fazer as lives, teve problemas, né, Ego? Pra Sim. gente conseguir jogar ele no computador, tá ligado? Conectar o controle. Tava muito difícil. Na verdade, eu joguei no teclado, se não me engano. Adventure. Eu não consigo colocar o controle, quando botava, tipo, o jogo acelerava do nada. Tá ligado? Teve esses probleminhas, mas... Ele é um jogo que ele envelheceu muito mal, infelizmente, na gameplay e nas cutscenes, tá? As cutscenes são muito feias, gente. Eu sinto muito. Tá? Eu não queria ter que falar isso, gente, mas é complicado. Sonic Adventure tem umas DLCs, é complicado. Pô. Calma aí, gente, que eu tô me enrolando. DLC, meu Deus, gente. Tem umas cutscenes complicadas, né, gente? E aquilo... Ele é um jogo perfeito pra gente ter um remake, tá ligado? Pô, eu queria muito, Drax, que eles fizessem um remake, assim. Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, aí os caras aproveitarem Sonic Adventure 3, pô. É o sonho de todo fã de Sonic. É o Sonic Adventure 3, tá ligado? Até hoje, a SEGA nunca lançou. A SEGA tá preguiçosa. Teoricamente, o Sonic Hero seria o Sonic Adventure 3, mas isso aí já é conversa pra outro dia. Sim. Em resumo, ele é um jogo muito legal, porém, infelizmente, ele envelheceu mal, eu tenho que ser sincero. Tá? E aí, em seguida, temos Sonic Adventure 2 Battle. Que, inclusive, minha opinião sobre esse jogo. Foi tão bom acompanhar esse jogo com ela aqui, cara. Cara, pra mim, ele é Absolute Sonic com toda a certeza do mundo. Sem sombra de dúvidas. Porque ele apresenta o melhor personagem do Sonic. Ele apresenta o Shadow, cara. Ouriço Preto! Caraca, ele me representa, porra! eu me sinto representado com o Shadow, Ouriço, com a cor preta! É engraçado, e a gente tá tudo vestido de preto aqui, gente. O Shadow representa o Drax e a gente aqui vestido de preto tá representando o Shadow, pô. Exatamente, pô. Viva o Shadow, meu nome. Viva o preto. Gente, só pra descontrair, mano. Mas assim, gente, voltando aqui, o Sonic Adventure 2, né, ele é quase perfeito. Assim, eu coloquei ele no Absolute Sonic mesmo assim, né, gente? Mas, assim, pô, ele é um jogo que ele pega tudo do Sonic Adventure 1. Ou melhor dizendo, quase tudo. Tem só um ponto ali, dois, na verdade, que eu acho que deu uma regredida, porém, apesar disso, o Sonic Adventure 2 ele consegue compensar em outros em relação ao Sonic Adventure 1. Né? O Adventure 2, ele é um jogo que ele introduz o Shadow, né? Em termos de game, vou falar da game primeiro para depois falar da história. Eu acho que a história é o principal mérito desse jogo aqui. Né? Em questão de gameplay, ele é muito melhor que o Sonic Adventure 1. Né? O Sonic Adventure 1 ele envelheceu muito mal em gameplay, ele tem muito bug, tá ligado? O Adventure 2, por outro lado, né? Ele já é mais jogável hoje em dia. O Sonic 1, Adventure 1, né? Ele é jogável sim, porém, o Adventure 2 é bem mais jogável. O gráfico é muito mais bonito, muito mais polido, tá ligado? A SEGA realmente estava muito inspirada quando fez esse jogo aqui. Até porque Sonic Adventure 2... ele foi feito para comemorar os 10 anos aí de Sonic, né? Então, ele é um jogo importante, ele é um jogo aqui que ele tem um espaço gigantesco na série Sonic, porém, principalmente porque ele é um ponto de virada aí na história, né? E assim, mano, mas ainda falando sobre a gameplay, ele é um jogo que ele é bom e tudo isso, porém, ele tem dois pontos aqui que eu acho que dá uma certa regredida em relação ao primeiro jogo. Porque assim, ele tem 3 modos de gameplay. Desses 3 modos... né, um deles é perfeito, que é o modo de gameplay do Sonic e do Shadow, né? O jogo tem 2 campanhas, a campanha dos heróis e dos vilões.
ambas as campanhas você joga, né, com o velocista, né? Você joga com o Sonic, você joga com o Shadow. A gameplay, tanto do Sonic quanto do Shadow, é absolutamente incrível, perfeita, tá? Porém, todavia, entretanto, a do Sonic e do Tails, né, respectivamente aqui na campanha dos vilões, o Robotnik, né, e a Rouge, né? Verdade, eu tinha esquecido de mencionar, a Rouge também foi introduzida. Foi introduzida nesse jogo. A Rouge, que é uma personagem que, apesar de não ter o mesmo nível de importância que o Shadow, ela é bem querida, né? Ela é bem carismática, né? Ela é uma personagem bem errada de citar nesse jogo aqui, tá? É que ele é um jogo mais maduro do Sonic também, né, pô? Tipo assim, é uma morcego, né? É uma personagem que é um morcego com... como é que fala, pô? Com atributos, né, gente? Com atributos. O Drax sabe bem do que eu tô falando. Eu falo por causa da reação que o Drax teve quando ele jogou esse jogo aqui. Mas enfim, cara, tipo... Né, como eu ia dizendo, tá ligado? Ele é um jogo que tem esses modos alternativos de gameplay além do Sonic, né? E ele tem um modo de tiro, né, aqui do Tails e Robotnik, né? Que você usa um robô gigante... Não gigante, mas um robozinho, né? Que você anda com ele pelas fases e vai atirando nos robôs e tal. Eu, pessoalmente, gosto, tá? Eu gosto desse modo de gameplay, porém, todavia, entretanto, né? Eu entendo que muita gente não gosta, tá? Muita gente não gosta desse jogo. Eu tenho uma opinião popular com relação a isso. Por quê? Porque, além de ser meio truncado, tem um barulho muito irritante, um sonzinho muito irritante quando você concentra a mira, né, nos cantos, tá ligado? E, enfim, muita gente acha irritante, acha inviável, tá ligado? O modo de gameplay do Tails, do Robotnik. Porém, eu gosto, gente, eu acho legal. Eu engulo de boa. Só que, gente, tem um problema. Temos o Knuckles e a Rouge, que são personagens muito bons, obviamente. Não é com os personagens, né, gente? É com Inclusive, o Knuckles e a Rouge são um casal. Tem uma galera que shippa eles. Eu pessoalmente shippo eles. Assim, há quem shippe também o Shadow e a Rouge. Porém, eu vejo eles mais como colegas de trabalho do que, tá ligado, pô? Ter esse tipo de relação. Que o Shadow é muito fechado, tá ligado? Tá ligado? Então, é aquilo, né, pô? É do jeito que é. Eu gosto de pensar no Knuckles e na Rouge como um casal, né? E como o Shadow vivendo sozinho a vida dele aí, tentando se recuperar aí de seus traumas. Do que você tá vendo? Eu vi um clipe, gente, que o ego no Sonic Adventure 2, cara. Acho que já até sei o que tu vai falar. Que é a Mortarella, mano. Gente, teve um momento aí no meio da live, no meio da gameplay, que... vão na Twitch aí que vocês vão ver, tá? Vocês vão encontrar esse clipe aí. Vocês encontram o clipe tanto na Twitch como também no nosso canal Pataquada Vídeos e também na live, né, de Sonic Adventure 2 Battle Episódio 3. Cara, tu lembra até a live, mano! O Drax gosta mesmo, viu? Parte 3, você vai ver. Enfim, independente disso aí, gente, é um jogo que deu altos memes quando a gente jogou aqui, tá ligado? Muito bom, cara. É um jogo incrível aí em todos os sentidos, porém, né, como eu ia dizendo aqui, ele é um jogo massa, legal, só que, né, essa gameplay do Knuckles da Rouge, ela tem os problemas aí, porque são gameplays de exploração. Já existiam essas gameplays aqui no Sonic Adventure, assim como já tinha as gameplays de tiro, porém ambas eu acho que regrediram de um jogo pro outro, né? A de tiro em si, eu acho bem ok entre cada jogo, tá ligado? Eu não acho que mudou muita coisa, não. No entanto, essa do Knuckles aqui é muito chata, cara. Até que eu não tive tanto problema com isso aqui em live, mas a primeira vez que eu joguei, quando eu era criança, velho, eu passei muita raiva nessas fases do Knuckles, velho. Você tá louco, mano. Porque demora muito, velho. É arrastado e quebra o ritmo do gameplay. Não destrói o jogo. Porém, quando eu era criança, gente, eu preferia o Sonic Adventure. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando eu era criança, eu faria isso aqui. Calma aí, eu buguei. Eu faria isso aqui, tá? Se eu estivesse fazendo a timelist com uns 13 anos, mais ou menos, que foi quando eu joguei esses jogos, seria mais ou menos isso aqui que eu ia fazer. Porém, né, aqui é o inverso, tá? Hoje, com a opinião que eu tenho hoje, eu prefiro muito mais Adventure 2. Até a história do Adventure 2 é melhor, pô. Com certeza, o Adventure 2, ele inova muito, ele adiciona o Shadow, ele adiciona muita coisa em correlação a toda a lore aí, né, dos jogos do Sonic, tá ligado? Sim, até com o Robotnik, né, se aliando ao Shadow.
Sim, ele apresenta o avô do Robotnik. Olha que loucura. É o avô do Robotnik que fez que criou o Shadow, tentando criar a forma de vida definitiva, né? Pra salvar, né, a neta dele, a Maria Robotnik. Eu não vou resumir aqui a história, gente. E também a história tá no filme Sonic 3, tá ligado? Eu acho a história no jogo melhor. Até porque no jogo, né, pô, o jogo ele é maior, então eles tiveram que resumir muita coisa no filme, né? E também porque no filme a história é um pouco mais boba ainda. Tipo, a história da Maria ela é mais triste no Adventure 2, no jogo, tá ligado? Tipo, no jogo, pra você ter uma ideia, a Maria tá morrendo, pô. Ela tem uma doença e por isso que o avô do Robotnik precisa de achar uma cura pra ela. Né? Tipo, no filme, não, a Maria é só uma amiga que o Shadow teve. Mas funciona do mesmo jeito, né, gente? Funciona do mesmo jeito, né? Aí, né? Mas, em resumo, ele é um jogo incrível e ele tá aqui entre os melhores, tá? Ele tá na pessoa de Sonic. Fácil, tá bom? Fácil. Agora, foi qual o próximo da lista? É o Heroes. Drax. Gente, nas lives atualmente, quando eu hago debate sobre jogar jogos difíceis, eu sempre lembro o ego do Sonic Heroes, porque ele não finalizou todas as campanhas do jogo. Eu tropei, gente! O Team Sonic, tá? Ele zerou só o Team Sonic e depois desistiu do resto do jogo inteiro. Gente, vamos lá. Eu tô realmente em dúvida. Meus sentimentos estão conflitantes aqui. Eu tô em dúvida, porque eu poderia colocar... Esse jogo, gente, eu não sei se ele merece estar no ruim. Eu não sei se ele merece, gente. Talvez seja exagero, talvez seja muito desaforo colocar ele no ruim. Seja muito sacanagem, mas, cara... Ai, mano, é porque esse jogo, velho, o Sonic Heroes, ele é muito sacaneador. Ele, né, que é a continuação direta aí do Sonic Adventure 2, né, ele reintroduz o Shadow e tal, ele tem méritos em relação à história. Ele já tem uma história bem mais simples em relação ao Adventure 2, né? No entanto, ele, apesar disso, ele é muito importante, porque o Sonic Heroes, ele dá um gancho que vai conectar diretamente com o Shadow the Hedgehog, né? E o Shadow the Hedgehog, ele, apesar de ser um spin-off, ele é muito importante, tá? Pro Shadow, ele é muito importante para continuar aí a história, né? Do Sonic, né? Dos jogos do Sonic de modo geral. Então o Sonic Heroes, ele acaba ganhando uma importância, querendo ou não, disso daí. Mas, cara, eu não acho que esse jogo, o Sonic Heroes, ele mereça estar junto de Sonic CD e Sonic Superstars, né? O CD, ele não foi um jogo que eu passei raiva, necessariamente. Eu fiquei, sim, meio perturbado, eu tive uns perrengues em determinado momento. Já o Sonic Superstars eu passei mais raiva, no entanto, eu ainda acho que ele merece estar do lado do Sonic CD. Gente... Eu sei que é pesado isso aqui, mas eu vou ter que colocar o Sonic Heroes no ruim. Gente, vamos lá. Eu entendo que esse jogo ele é adorado por muita gente. Muitas pessoas têm nostalgia com esse jogo, tá? Muitos deles vão me xingar por causa disso. Gente, é minha opinião, tá? Nos comentários de xingar o ego agora. É minha opinião, tá, gente? Vocês comentam o que vocês quiserem. Vocês podem me mandar tomar não sei lá onde. Vocês podem comentar o que vocês quiserem aí. Gente, não dá. Sonic Heroes, pra mim, ele é um jogo legal, porém envelheceu muito mal. Principalmente na gameplay, né? A gameplay dele é uma desgraça, gente. Sinto muito. Ele é escorregadio, pô. Tipo, teve vários momentos eu jogando aqui o jogo que eu falei, pô, mas não sei o que escorregou, tá ligado? Eu dei rage aqui e o Drax me zoou. Tá escorregadio, né? Tá escorregando. Pensa num jogo, gente, que eu passei raiva, não só por causa do jogo em si, mas porque o Drax me zoou bastante. O Drax e o chat correndo aqui da minha cara enquanto dava rage, quando eu tava quase tendo um filho jogando esse trem. Quase teve o Ricardo. Aí é foda. O Ego morreu tanto nesse jogo, mais tanto. Cara, eu acho que o Ego morreu mais Sonic Heroes do que no Sonic Superstars, cara. Eu morri mais. Com certeza, eu morri mais no Sonic Heroes do que no Superstars, cara. Eu acho que eu morri mais em qualquer jogo que eu tenha jogado em live, gente. Eu falo sério. Mais do que em qualquer jogo que eu tenha jogado em live. Eu acho que foi o pior jogo que eu joguei. Não. Pior jogo que eu joguei em live não, porque eu joguei os jogos da meio aqui. Os jogos de terror, né, aleatórios que eu joguei aqui no canal são infinitamente piores do que isso aqui. Porém, apesar disso, gente, eu acho que ele é o jogo do Sonic pra mim que é o mais... Não desceu não, gente. O jogo não é um lixo, o jogo ele é legal, ele teve muita ideia boa, eu reconheço isso. Ele introduziu melhor o Team Chaotix, né, os personagens ali, né, o Vector... não me recordo o nome deles não, mas... O Vector, o Big the Cat e a Rouge. Na verdade não,
A Rouge faz parte do Team Dark, né, no jogo, se eu não me engano. Aí o Big The Cat, ele é introduzido no Adventure. Não sei se... Big The Gato. Mas ele tá aqui nesse jogo também, né? Porém, o Big The Cat, ele não é um problema aqui pra esse jogo, então, né? Gente, eu apelidei ele, né, de o Big The Gato. É o Big The Gato. Que, inclusive, né, eu até esqueci de comentar, ele é um dos pontos negativos do Sonic Adventure. Né? Ele é um dos pontos aí que me faz ter uma raiva desse jogo aqui. Mas eu ainda amo o Sonic Adventure mesmo assim, né? Apesar dos pesares, né? Mas, gente, o problema do Sonic Heroes é a dificuldade desbalanceada e o gameplay escorregadio. Tu vai jogar com o Sonic, gente? O Sonic, pô, ele vai lá pra casa do caramba, ele desliza um pouquinho, gente. Tu toca um pouquinho no analógico aqui, gente. Meu irmão, o Sonic dá um giro 360 graus, ele parece que ele tá possuído, velho. É uma Gente... É complicado, pô. É complicado. Eu entendo quem gosta, que o jogo é nostálgico, a trilha sonora do jogo é legal. Porém, gente, pra vocês terem uma ideia, foram 6 lives jogando esse jogo aqui. Uma campanha. Só uma campanha! Foram 6 lives, gente! Que engraçado! E não é porque o jogo é grande. Né, pelo menos a campanha, ela não é grande. O jogo em si, como um todo, ele é grande. Porém, a campanha, ela não é. Ela não é grande, ela não é longa. Porém, é porque é difícil. É difícil pra caraca, gente. Eu morri. Eu falo sério, gente. Por isso que toda vez que a gente debate sobre jogos difíceis, sobre o que a gente vai jogar aqui no canal, sobre, de repente, jogos que a gente poderia acabar dropando, né, aqui em live, a gente sempre lembra desse jogo, porque ele é um dos maiores exemplos aí, junto com Resident Evil 3, né? Cara. Junto com Resident Evil 3 e Lies of P, está aí no pódio dos jogos dropados pelos agentes patológicos. Exatamente, pessoal, exatamente. Assim, em teoria, Drax zerou o Resident Evil 3. Em teoria. Porém, né, o Lies of P... essa é a história pro dia. Drax não chegou nem na metade, né, pô? Então... Mas assim, gente, é um jogo legal e tudo. Porém, gente, o jogo ele é muito sacaneador. Os caras dividiram o nível de dificuldade, pô, entre as campanhas. E você é obrigado, basicamente, a jogar em todas as dificuldades do jogo. Drax, se você quiser platinar esse jogo, tu vai passar um inferno na Terra. Eu imagino. Só o modo normal do jogo, né, que é a campanha do Sonic, né, cada campanha representa um nível de dificuldade. A campanha do Sonic é o modo normal. Eu joguei, gente. Vocês viram, eu quase tendo um filho aqui em live. Gente, aquilo era o modo normal do jogo. Não era o difícil. O difícil, gente, é o Team Dark, né, o jogo tem o Team Hero, Team Dark, Team Rose e Team Chaotix. Né, cada um representa um nível de dificuldade aí, né. O Team Dark é o modo difícil. Ele seria o próximo, gente, que eu deveria continuar aqui pra conseguir o final verdadeiro do jogo. Eu deveria conseguir todas as campanhas, né, aqui, zerar todas. Eu não consegui, gente. Eu só zerei a do Sonic e eu cansei. Gente, eu cheguei na última live e falei, gente, dane-se essa porcaria. Dane-se. Eu não vou jogar mais. Simplesmente desistir porque não aguentou a pressão. Gente, eu não vou jogar mais, eu não vou... Gente, eu desisti, tá? Eu desisti, não me arrependo, o jogo não tá me fazendo bem. Eu me estressei demais, desnecessariamente. Tá? Sendo bem sincero aqui. Ele é um jogo legal, porém ele mata, tá? Ele mata bastante com isso aí. Especialmente também pra conseguir o final verdadeiro, porque você precisa, além de zerar todas as campanhas, você tem que voltar todas as fases do Sonic e pegar as esmeraldas. Tipo Mega Drive, tá ligado? É foda, cara. Você precisa ir lá, conseguir entrar nos Special Stages, você precisa levar uma chave no meio da fase sem levar dano. Tá bom? Você não pode levar dano no meio da fase. Você precisa levar ela até o fim da fase pra você liberar o Special Stage depois de passar da fase. Sim. E aí você tem uma probabilidade de conseguir passar o Special Stage e conseguir Esmeralda. Se você errar, você tem que começar tudo de novo. É foda, cara. É difícil, cara. Gente, sinto muito, mas ele tá no ruim. Eu vou deixar esse jogo no ruim. E eu acho que não dá pra mudar. Eu não vou conseguir mudar de opinião, gente. Gente, rapidinho aqui, gente. Eu e a Gustavo vou dar só uma pausa aqui rapidinho. Só fazer um negócio aqui e a gente já volta, tá, gente? Voltamos, meus nobres! Voltamos! Então, continua aí as tier list, meu nobre. Pois é. Cara, então... Aqui, né, gente, recapitulando aqui, eu tava, né, classificando cada jogo aqui de acordo com, né, as categorias ali que eu acho justo, né, atribuir aí a cada jogo, né. Enfim... Esses foram os jogos que eu avaliei até agora. E o próximo seria o Unleashed, só que eu acabei de descobrir aqui, gente. Eu acabei de perceber que eu tinha esquecido do Forces. Você jogou os Forces, né? Que eu joguei depois do Mania. Cara, o Forces, então. Véi,
Ele é um jogo esquecível pra caraca. Ele é um jogo que... Ele não prometeu muito na época do lançamento dele, né? Lá em 2017. Só que, cara, ele foi um jogo que saiu numa época horrível do Sonic. Tá? Numa época que tava há muito tempo sem nenhum jogo. Acho que o último jogo que tinha saído do Sonic, assim, bom na época era o Generations, tá ligado? Uhum. Enfim, então era um jogo que ele pegou um período, uma era das trevas da série Sonic, tá ligado? Um momento sensível ali, e foi um jogo que não correspondeu às expectativas da galera, né? Mesmo que a SEGA nem tenha prometido muita coisa, ela própria admitiu que o jogo ia ser meio assim, ia ser meia boca, tá ligado? Antes mesmo de sair. E realmente é um jogo meia boca. Ele não é horrível. Uhum. Ele é só um jogo meia boca. Tipo, Drax, tu lembra de alguma coisa dos Sonic Forces aqui? Eu só lembro dos seus rages, principalmente quando você jogou a DLC do Shadow nesse Sonic Forces. Sim, gente. O episódio Shadow. Esse jogo, o modo história dele em si não é nada demais. A história dele não é ruim necessariamente, só que, vamos lá, é um jogo muito curto. Ele é um jogo, gente, muito curto, muito fácil, tá ligado? Tipo, pra um jogo do Sonic, né, ele é muito fácil. Aliás, como um jogo de modo geral, né? Só que de um jeito que irrita. Não faz jus ao que deve ser um jogo do Sonic. Além de que é um jogo que, pela história dele, ela parece prometer que vai ser algo grandioso, que vai, tá ligado? Pô, na história do jogo, o Robotnik dominou 99% do mundo, mano. Tu pensa, caraca, é um jogo perigoso aqui, pô, os personagens estão se metendo numa aventura perigosa e tal, você tem um vilão poderoso pra caraca, que foi mal aproveitado. Um vilão que foi mal aproveitado, mas que dá pra, tá ligado? Era pra ser um trabalho, pô. Mano, isso aqui, cara, dá muito bem pro Sonic ter virado Super Sonic pra derrotar o bicho. Era pra ter Super Sonic nesse jogo aqui. Por que não tem Super Sonic, SEGA? Não faz sentido, mano. Ai, deixa eu até cair aqui o negócio. Como que um vilão, pô, tão poderoso quanto o Infinity, ele é derrotado no mesmo jogo, tá ligado? A gente não tem mais nada dele nos outros jogos depois. E ainda sem Super Sonic. É complicado. Enfim, em resumo, gente, ele é um joguinho meia boca do Sonic. Ele não é um lixo, nossa, mas sei lá, cara. Pô, mano, em relação ao que tá, ao tudo que a gente tem aqui acima dele, eu acho que ele merece estar no ruim, né? Em relação, como eu disse, ao que tá acima dele. Uhum. Ele não é um jogo ruim, só é meia boca, tá ligado? Bem meia boca, né? Agora sim, voltando pra ordem que a gente estava, na ordem certa, né? Vamos lá, depois Sonic Heroes, gente. Eu deveria ter jogado o Shadow. Sim, é 10 jogos. Sonic Shadow, velho, o que eu ia falar? Enfim, tá ligado? É o que inventou um novo jogo, gente. Enfim, pô. Era pra eu ter jogado, né? A ordem certa seria eu jogar o Sonic Heroes, aí depois o Shadow, depois o 2006, que nem tá aqui, tá? Eu nem joguei 2006. E aí depois seria o Unleashed. No entanto, eu buguei a ordem completamente, né, gente? Eu fui pro Unleashed depois do Heroes. Vamos lá. Unleashed. Sonic Unleashed HD, mais especificamente, é Absolute Sonic. Ele não tem como, tá? Isso aí eu tenho que concordar com o Ego, pessoal. Você tem que concordar com o Ego. Sonic Unleashed. Porque é o primeiro jogo do Sonic que é hack and slash. Tá ligado? Primeiro, infelizmente, único, tá? Porque, querendo ou não, isso divide muita opinião na época, e eu entendo a SEGA não ter voltado com o Sonic Warthog, né? Querendo ou não, isso é muito do contexto desse jogo aqui em específico, tá ligado? O Warthog, né, ele não teria como você replicar ele em outro jogo, por causa que... Não teria como, né, ele fazer sentido, ele existir em outro jogo, dado ao fato de que ele faz parte de um ser aqui da lore desse jogo que transforma o Sonic nisso aqui. É um ser específico que é o vilão desse jogo aqui. Não é um ser que provavelmente vai voltar aí no futuro da série Sonic, né? Já que é um ser que... né, o Dark Gaia que volta a cada milhares de anos pra atormentar o mundo do Sonic, né? Ele não vai voltar tão cedo, né, ao universo do Sonic. Mas, enfim, como eu ia dizendo, ele é um jogo que é Absolute Sonic porque ele tem tudo que ele precisa... Tudo que um jogo do Sonic precisa ter pra ser um bom jogo do Sonic. Ele tem um gameplay absurdo, né? Ele é rápido pra um caramba, tá ligado? É um jogo que... Ele é um jogo de velocidade, né? Assim como todo jogo do Sonic deveria ser de velocidade. E ele é um jogo aí também, né? Ele tem uma longevidade boa, ele tem uma história da hora. Ele tem tudo. Ele tem gameplay, ele tem gráfico também, principalmente, tá? Ele é um jogo, né, que usa um sistema de luz e sombra, né?
que na época era avançadíssimo, tá ligado? Pô, em 2008, velho. Até pra hoje, mano, é um jogo que, se tu for olhar, ele é bonito pra caramba, tá ligado? Ele tem gameplay, gráfico, história, ele tem tudo, tá ligado? Esse jogo aqui. Acho que o meu único comentário ruim sobre esse jogo é só o Chip. Porque eu não gostei daquele bichinho, cara. Eu não gostei. No contexto do jogo, tem suas razões pra ele estar ali, né? Porque aqui a gente não tava muito imerso na história do jogo, já que ele é o jogo todo em inglês, né? Então... Porque na história do jogo, o Shadow, ele tem que existir, ele é muito importante, tá ligado? Mas assim, mano, apesar disso, ainda é um jogo que eu gosto bastante, né? Tipo, meus pontos negativos em relação a ele não é o chip, tá? Obviamente. Porém, né, tem outras considerações que eu tenho que fazer aqui. Primeiro que ele é um jogo que ele tem quedas de FPS. Ele tem quedas de frame rate. Ele seria um jogo perfeito, acho que em termos de gameplay, se não fosse, né, as quedas de frame rate que tem aí, tá ligado? Isso no 360, que foi a plataforma que eu jogou. No 360 é até melhor isso aqui, porque no Play 3, mano, eu já vi gente falando que você pode acabar morrendo justamente por causa das quedas de frame rate. É uma desgraça, pô. É chato, né, velho? Mas no 360 até que não é um problema tão grande. É chato ainda, mas não é um problema tão grande. Né? Esse jogo aqui só no Xbox Series X, tá ligado? Que ele foi ganhar um port, que aí sim eles corrigem esse problema. O jogo é 60 FPS, bonitinho, tá ligado? Bom demais. Aqui não, é um jogo até 32 FPS, mas um jogo do Sonic tem que ser a 60 FPS, pô, tem que ser um jogo mais rápido, tá ligado? É claro, pô, tem que ser fluido. Ele não é fluido o suficiente. Mas ele já é assim, bem fluido, só não é o suficiente, tá? Em resumo, mais do que merecido, Sonic Unleashed HD, né? Ele tá aqui no Absolute Sonic. Ele é um jogo que divide um pouco as opiniões, né? Hoje em dia, já é consenso na série Sonic, né? Na fandom, que ele é um dos melhores jogos do Sonic de todos os tempos. Já é um consenso hoje em dia. No entanto, a gente precisa levar em consideração que a mídia odiou esse jogo aqui na época. Por quê? Cara, a mídia não entendeu a proposta da SEGA. Os caras misturaram um jogo de velocidade com um jogo hack and slash, né? Querendo ou não, tem uma quebra de ritmo ali no meio do gameplay por causa disso, né? Não, pior que isso é verdade. Isso é verdade. E aí, pô, a mídia na época deu uma nota pro Sonic Unleashed de menor que o 2006, pô. Ih, caramba. Por isso que você não pode confiar nas críticas. Velho. Pô. Como que isso acontece, gente? Alguém me explica isso, tá ligado? Como assim, pô? Enfim, é um jogo que, pô, foi jogado aí pra bosta, tá ligado? Na época que saiu, infelizmente, mano. Infelizmente. Porém, os fãs consideram ele um dos melhores jogos do Sonic e eu considero ele aqui, tá? No Absolute Sonic, com muita facilidade. Pra mim, é a trindade, tá? Sonic 3D Knuckles, Sonic Adventure 2 Battle e Sonic Unleashed. É facilmente os melhores jogos do Sonic. Pra mim, não é assim, pra mim, não é nenhum melhor que o outro. Pra mim, acho que todos estão no mesmo nível. Mas aí é questão de opinião, tá ligado? Não é todo mundo que pensa da mesma forma, não. Bom, aí logo em seguida, né, que depois do Sonic Unleashed, temos o Sonic Colors, né? As cores. Cara, pra mim ele é mediano. O Colors, ele é legalzinho, mas ele não é nada além disso. Cara, pra mim, esse jogo não é muito bom, não. O Colors, pô, ele joguei logo depois do Unleashed. O Unleashed, ele é um jogo perfeito do Sonic, ele é redondinho. O Colors, pô, é aquilo. Ele é um jogo que foi lançado originalmente pra Nintendo Wii U. E é aquilo, é um jogo muito limitado, pô. Eu que vim logo depois desse aqui, que é um jogo, tá ligado, de muita qualidade do Sonic, pô, pra 360 e PS3, na época era nova geração, né? Pô, e do Sonic Unleashed pro Colors não é legal, gente. Eu tenho que ser sincero aqui. Eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Ô, gente, o pior é que esse jogo é muito bobinho, cara. É tipo bobo demais. E o que faz o jogo ser chato muitas das vezes, tá ligado? Sim, velho. Ele tem uma história full meme, tá ligado? E tipo, o que eu não gosto dele é essa coisa meio boba, tá ligado? Ele é muito infantil. Tá e é umas piadas que não vergonha alheia, pô. Pô. Foi um jogo que a gente jogou aqui legendado em português, gente, no canal. E, mano, cara, não dá, gente. É muito bobo. Muito bobinho mesmo. Tipo... Pô, se pá, uma criança entre Sonic Colors e Sonic Unleashed vai preferir muito mais Sonic Unleashed do que Sonic Colors, tá ligado? Mas assim, eu vou dar o meu desconto aqui, porque ele é um jogo que foi lançado pra Nintendo Wii U. Foi um console muito limitado, né? Então, pô, E também é um console mais abandonado na Nintendo, né? Nintendo Wii U, a própria Nintendo abandonou ele. É foda, pô.
Vai fazer o quê, né, cara? Enfim, porém, eu não acho que ele é ruim. Não, gente. Ele é um jogo legal, assim, eu me reconciliei um pouco com ele aqui. Quando, né, eu assisti, né, eu assisti, né, todas as lives aqui, né, de todos esses jogos aqui, né, gente, que eu tô avaliando aqui. E, cara, o Colors, ele é um jogo ok. Ele tem umas mecânicas bem legais de gameplay, ele varia até que bem, tá ligado? Ele tem os Wisps, que é uma ideia aí, né, que cada Wisp tem um poder, um tipo de poder diferente que ele dá pro Sonic, então isso varia bastante aí as mecânicas de gameplay, mas é um jogo legalzinho em gameplay, porém aquilo, é um jogo muito fácil, é muito basiquinho mesmo do Sonic, tá ligado? Os padrões dos próprios jogos do Sonic, ele é um jogo básico, e eu acho que ele não consegue ser muito além de mediano, não, tá ligado? Ele não é meia boca igual o Sonic Forces ou Sonic Heroes, que eu pessoalmente acho meia boca, né? Eu sei que vocês vão discordar de mim, vocês vão querer minha cabeça aí nos comentários porque eu falei mal do Sonic Heroes, mas fazer o que, né, gente? Porém, ele é mediano. Ele não é ruim, mas ele também não é incrível, tá ligado? Ele tá na média. Ele tá na média. E aí, logo em seguida, já é pra mais um jogo incrível, na minha opinião, que é o Sonic Generations. Esse eu acho ele mais legalzinho, mano. O Generations, pô. Ele é um jogo que eu não me lembrava que ele era tão bom, tá ligado? Quando eu joguei aqui, eu rejoguei, né, aqui no canal, ele era muito melhor do que eu me lembrava, velho. Sinceramente, pô, o Generations valeu muito a pena ter jogado ele aqui. Ele é um jogo que tá aí pra comemorar os 20 anos de Sonic, no entanto, ele é um jogo que tem uma história bem básica. Se fosse depender da história, eu não colocaria no incrível, não. Porém, gameplay, ele é muito bom. Muito bom mesmo, tá ligado? Ele é massa mesmo. Ele tem a gameplay boost aqui, né? Ela volta a gameplay boost aqui do Sonic Unleashed, tá ligado? Só que ela também coloca a gameplay do Sonicinho, né? O Sonic da era clássica. É, o mini Sonic. São dois Sonics, tá ligado? Tipo, olha que ideia maluca, mano. Sem contar que o Sonic pequenininho, ele não fala. Isso aqui é um dos problemas aí, tá? Eu não gosto disso, tá? O Sonicinho... Tipo, o Sonic que não fala, mano. Eu acho muito meme. Tá meme demais. Tipo, é bizarro, mano. O Tails da era clássica, que ele aparece aqui também no jogo, ele fala, e o Sonic não. O Sonic, ele é mudo. Como assim? E eu não entendo a ideia, porque esse Sonic, ele é o Sonic do passado. Que é o Sonic não falava quando era mais novo? Ele aprendeu a falar depois de mais velho? Que é isso, SEGA? Só que realmente não tem como entender isso, tá ligado? Não tem lógica. A SEGA não botou uma lógica, tá ligado? Por que ele é mudo? Não, é porque antigamente ele era mudo. Por que ele era mudo antigamente? Tipo assim, antigamente, né, de fato, né, nos jogos clássicos, não tinha fala os jogos do Sonic. É normal, o console, né, você não tinha essa capacidade de você dublar os jogos, né, pô? Só que não faz sentido. Esse jogo aqui, que foi lançado pra 360, pô, o Sonic não falava, velho. É meme, isso é muito meme, cara. Muito meme. Enfim, ele é um jogo, mas assim, apesar disso, pô, ele é um jogo legal. A SEGA queria fazer um Sonic pra matar os fãs de nostalgia, e ela conseguiu. Ele é um jogo que muitos fãs mais velhos de Sonic gostam dele, apesar de ser um jogo mais novo, né? Aqueles fãs chatos que não gostam dos jogos mais recentes do Sonic, eles gostam do Generations, apesar dos pesares, né, cara? Enfim, mano, é um jogo legal, porém, ele não é mais do que incrível também, né, pô? Eu não vou botar ele na absoluta do Sonic, né, gente? Ele é um jogo simplesinho do Sonic, mas ele é um simples que é incrível. Ele é um simples melhor do que o Sonic CD, do que o Sonic Superstars, do que o Colors. Facilmente, tá ligado? Na minha opinião. E aí, logo em seguida, né, eu joguei aqui Sonic Frontiers. E o Frontiers, ele é um caso complicado. Porque o Frontiers, ele é um jogo que tem tudo pra ser Absolute Sonic. Ele chega muito perto de ser Absolute Sonic. Ele tem uma história digna, né? Ou quase digna, eu diria, né? De ser um Absolute Sonic. Ele tem gameplay muito bom, ele tem muitos pontos, porém, ainda não, ele chegou muito perto, sabe, ele chegou muito perto de entrar aqui, mas ele ainda tá no incrível. Por quê? Eu fiquei curioso. Cara, sei lá, mano, ele é um jogo que, ele é legal, mas eu não acho que ele supera esses daqui, tá? Ele não tá muito longe desses daqui não, tá? Porém, ele, apesar disso, ele é um jogo que, ele cumpriu o que ele tinha que ser, né? A SEGA tava há muito tempo sem um jogo bom mesmo do Sonic, né? O último jogo que a gente teve que prometeu ser bom e não foi, né? Foi o Forces, né? Que tá aqui no ruim. Então a SEGA precisava, de um jogo à altura, né, velho? E também tava muito tempo sem Sonic, né? Tava muito tempo sem Sonic, pô.
Tava, né, pô, 2017, né, que saiu o Force, né? Nesse meio tempo, saiu uns jogos, sei lá, saiu o jogo de corrida do Sonic, saiu uns... Saiu uns joguinhos de celular também. Uns jogos, assim, meio sem importância. Saiu, acho que o Super Smash foi depois, né, do Frontiers. Foi depois do Frontiers. Mas apesar disso, né, tipo, pô, mano, tinha jogo antes do Frontiers, mas quase não tinha jogo, tá ligado? Tinha jogo, mas era muito pouco e... É aquilo, o Sonic Frontiers, ele é sim muito bom, mas é aquilo, ele é um jogo que tem umas mecânicas muito diferentes, tá ligado? Dá pra eles irem evoluindo na medida com que os jogos forem saindo, dá pra ser um jogo bem interessante se ainda. Eu tô querendo muito ver a continuação do Sonic Frontiers, tá ligado? Também. Dá pra eles melhorarem bastante as mecânicas de gameplay desse jogo aqui, porém é aquilo. Sonic Frontiers, eu assisti algumas das lives que o Epic fez, Sonic Frontiers, meus amigos. E, tipo, cara, o jogo ele é muito bom, mano. Ele é realmente, tipo, a gameplay dele é muito gostosinha de acompanhar, tá ligado? Sim. Porém, eu ainda acho esses aqui melhores, tá? Eu não consegui colocar o Frontiers na Trindade, tá ligado? Concordo. Enfim, e aí depois disso a gente teve o Sonic X Shadow Generations, né? E é aquela coisa, mano, o X Shadow Generations, ele também é um jogo incrível, né, pô? Na verdade, Drax, eu tava pensando numa coisa aqui. Diga. Eu acho que eu tava querendo colocar mais uma categoria aqui em cima. Só pra deixar esses jogos aqui em destaque, e aí colocar alguns jogos na opção de Sonic, que eu acho que eu tô pensando melhor aqui. Eu acho que esses jogos merecem estar aqui. Porém, esses aqui merecem estar mais acima, tá ligado? Só que eu não sei se... Eu não sei como cria. Eu só não sei como coloca. Gente... Eu vou deixar aqui então, tá? Mas saibam que a minha opinião é de que esses três aqui são melhores do que esses dois aqui, tá? Enfim, mas falando especificamente aqui do Sonic X Shadow Generations, né? Eu acabei mudando de ideia aqui no mês, eu vou ter da opção de Sonic. Cara... Vamos lá, o X Shadow... O X Shadow Generations, ele é meio que uma espécie de remaster, entre muitas aspas, aí, do Sonic Generations. Porém, com coisas a mais. Ele pega... né, ele coloca aqui de novo o modo história original do Sonic Generations, porém ele adiciona uma nova campanha, que é a do Shadow, né? O Shadow Generations. E... Aqui, pelo remaster em si, não tem nada demais, porque o Generations original já envelheceu muito bem, tá ligado? Sim, e tipo, você pode rejogar de novo o Sonic Generations, no Sonic X Generations, obviamente. Aí você tem a campanha do Shadow, que é o complemento adicional, né? Que é o jogo novo. Sim, e é o grande chunk, o grande especial, tá ligado? Essa campanha do Shadow, ela é muito, muito, muito boa. Eu acho ela, inclusive, muito melhor do que o Sonic Generations, tá ligado? Se fosse só um jogo do Shadow Generations, eu acho que ela consegue ser melhor do que o Generations original. Eu acho que ela conseguiu superar, mano. Inclusive, uma sugestão pra SEGA, obviamente ela não vai ver nessa tier list, que seria fazer Shadow Generations ser uma DLC standalone, tá ligado? E aí o Sonic Generations também ser standalone, pra, tipo, a pessoa que quiser comprar os dois jogos, né, que é o Sonic Shadow Generations, a pessoa pode comprar, mas também pode ter o Shadow Generations para a pessoa comprar separado, se a pessoa já tiver o Sonic Generations. Interessante. Mas assim, cara, apesar disso, mano, ele é um jogo assim muito legal, porém é aquilo. Ele não é melhor que o Unleashed, que o Sonic Adventure 2 Battle, nem o Sonic 3 Knuckles, porque apesar dele ser praticamente um jogo novo, né, ele... É aquilo, é um jogo curto, porque o Sonic Generations original ele é um jogo bem curto também, então é aquilo, é um jogo do Shadow, tá ligado? Né? Ele se passa ao mesmo tempo que esse jogo aqui, né? E a gente vê o que o Shadow tava fazendo aí, ao mesmo tempo que o Sonic tava tentando salvar o mundo, né? Aqui no Sonic Generations, a gente tem o Shadow, uma história paralela aí, dele reencontrando, né? No meio, né, de toda aquela treta, né, com o espaço-tempo que acaba rolando, Shadow reencontra Maria Robotnik e o próprio Jared Robotnik também, né? E a gente tem aí o Shadow voltando no tempo aqui também para várias fases antigas aí, em relação ao Shadow, né? A gente tem fases aí do antigo jogo do Shadow, que eu vou comentar sobre ele daqui a pouco. Assim como ele também tem, né, fases do Sonic 2006 da campanha do Shadow no Sonic 2006 e fases também da campanha do Shadow no Sonic Adventure 2.
né? Além de que ele também tem um gameplay bem diferenciado. Ele pega o gameplay boost aqui do Sonic moderno e mescla junto aí com alguns poderes adicionais que o Shadow tem, tá ligado? O Shadow nesse jogo, ele é muito apelão, muito da hora, tá ligado? É um jogo incrível. É um jogo... Na verdade, ele é Absolute Sonic. Ele é Absolute Sonic. Ele tá além de incrível, né? Pior que ele é bom mesmo, cara. Pior que ele é bom mesmo. Tipo, uma surpresa muito boa esse jogo aqui. Foi uma surpresa muito legal, porque eu não tava esperando que fosse ser isso tudo, tá ligado? Mas ele é, mano. Não, ele é muito bom mesmo. Ele é muito bom mesmo. E também, né, essa adição da campanha do Shadow também tem muito conteúdo, cara. Muito conteúdo mesmo. Sim, mano. Muito bom, tá ligado? Merece a atenção do Sonic, tá ligado? Mesmo, como eu disse, eu achando o Sonic 3 Knuckles, o Sonic Adventure 2 Battle e Sonic Unleashed melhor do que esses outros dois aqui, né? Sim. E aqui, né, pra finalizar, né, gente, como eu disse, eu buguei a ordem completamente dos jogos aqui. O último que eu joguei foi o Sonic... Calma aí, Sonic, pô. mas é Shadow da Hedgehog, é o Shadow da Hedgehog, é o Shadow. Gente, perdão aí, pô. O Shadow da Hedgehog, né, pô? Fica pensando no Sonic preto, rapaz? Mais respeito ao Shadow, viu? Mais respeito ao Shadow, Sonic mano. preto, cara. Vai, Shadow da Hedgehog. Vamos lá, Shadow the Hedgehog, ele é uma continuação do Sonic Heroes. E ele, né, ele saiu exatamente um ano depois. No entanto, pra mim, ele meio que repete os mesmos erros do Sonic Heroes, pra ser bem sincero. E quais são esses erros, gente? A dificuldade, eu não me adaptei bem a esse jogo aqui. Não é a primeira vez, gente, que eu classifico o Sonic... Shadow, meu irmão. O Shadow da Hedgehog! Não é a primeira vez que eu classifico ele numa tier list, eu fiz isso também aí há um ano atrás. Quer dizer, não foi bem há um ano atrás, né? Foi há meses atrás aí. Sim. Né, na recap de jogos aí de 2025, né, que a gente jogou aqui no canal. Né, todos os jogos que eu joguei eles, né, durante o ano de 2024, no entanto, Shadow the Hedgehog acabou ficando pra 2025, né, o comecinho ali do ano. E assim, ele é um jogo que... Ele é legal, né? Ele não ficou tão abaixo assim entre os jogos de 2025, né? No entanto, em relação aos outros jogos do Sonic, eu acho que ele tá bem abaixo. Assim, ele é um jogo até que bem querido pelos fãs, apesar de ser um jogo estranho, né? Ele é um jogo do Shadow que ele usa arma e você consegue matar policiais. GTA do universo Sonic, gente! Pô, seria da hora o GTA do universo Sonic, cara. Assim, existe, né? O jogo. Existe, né? O GTA Sonic, né? Tu encontra na feira pra comprar, tá ligado? Mas é modificação, pô. Acho que isso é oficial da série. Cara, mas assim, gente, em relação aos outros jogos, eu acho ele não é de todo mal. Vocês viram, gente, que nenhum jogo aqui do Sonic tá no lixo completo. Nenhum jogo do Sonic, pô, chegou nesse nível, pra mim, pelo menos, tá ligado? Pelo menos nenhum que eu tenha jogado, né? Talvez se tivesse jogado o Sonic 2006, ele tivesse aqui. No lixo completo, mas quando não jogou, então era gay. Epa! Seu desgraçado. Enfim, Emocionar a verdade. Isso porque o microfone, pô. Mas assim, gente, apesar disso, ele é um jogo que... Ele não é horrível, mas ele é ruinzinho pra mim, tá? Ele não foi um jogo que eu soube me adaptar muito bem, tá? Tudo isso aqui é a minha opinião, gente, tá? Nada que eu digo aqui é uma verdade absoluta, tá, pô? Só o Absolute Sonic. Isso aqui é verdade absoluta, sim, gente, tá? Isso aqui tá além da minha opinião. Tô brincando. Mas assim, pô, ele é um jogo legal, ele, em termos de história, eu acho que a história, acho que é a melhor coisa desse jogo aqui. A história desse jogo é muito boa, tá? Ele volta, né, na origem do Shadow, né? A gente já tinha visto a origem do Shadow no Sonic Adventure 2. No entanto, ele retorna com esse assunto aqui, né, no Shadow the Hedgehog, e é muito massa. É um jogo muito legal. Ele é bem mais sombrio que os outros jogos do Sonic, e com razão, né? Um jogo do Shadow tem que ser sombrio, né? Enfim, ele é um jogo legal em termos de história. Ele tem um retconzinho ali em relação à história do Shadow que a gente vê aqui no Sonic Adventure 2, mas apesar disso, é uma adição legal. Ele é um jogo que você tem, né, escolhas, né? Você tem 3 rotas que você consegue traçar aí ao longo do gameplay. Então, você tem a campanha Hero, né? Você tem, né, meio que a... Não é a campanha, né? É a rota, tá ligado? Você consegue ir na rota herói, na rota neutra e na rota vilão, tá ligado? Você tem 3 finais diferentes aí pro jogo, né? Lógico, né, que só tem um desses finais que é o verdadeiro, né? Que no caso é a rota neutra. Não é que é o final canônico. Que, né, ele continua a história no Sonic 2006, né?
E assim, cara, é um jogo legal, gente. Ele é legalzinho, mas eu não soube me adaptar. Eu não entendi direito as mecânicas de gameplay dele. É um jogo que eu achei ele meio confuso, já que ele é um jogo em inglês, né? O Drax até tentou colocar o jogo em português aqui, porém... Sim, só que não deu errado. Foi uma tradução extremamente mal feita, porque algumas coisinhas eram em português, mas a maioria continuava em inglês, tá ligado? Eu não entendi isso, mano. E ainda foi a versão de GameCube. Pô. Vai entender. Tá ligado? Em resumo, gente, essa aqui é a tier list dos jogos do Sonic, minha opinião aqui, o que eu acho de cada jogo. Eu acho que deveria, né, ter uma categoria acima da opção do Sonic, tá ligado? Que é a da Trindade, Sonic 3 and Knuckles, Sonic Adventure 2 e Sonic Unleashed. Porém, né, o Drake, eu acho que ele não sabe muito bem como criar uma nova aba. Então... É porque essas são as que vêm por padrão, tá ligado? Da tier list, tá ligado? Mas apesar disso, gente, vamos considerar que todos esses jogos aqui na opção do Sonic, mesmo que a minha opinião, tá sendo bem sincero, eu acho esses 3 aqui os melhores jogos do Sonic, e esses 2, eles estão no nível acima, mas eles não estão no nível desses aqui. Sim, tá basicamente no meio. Basicamente isso. Tá ligado? Sim. Essa que é a minha opinião, tá, gente? Dos jogos do Sonic aí, como que eu classificaria aí em questão de qualidade, né? Eu sei que... Deixa a opinião de vocês aí, tá? O que vocês acham? Eu sei que muita gente vai discordar, muita gente vai achar que o Sonic Heroes deveria estar aqui. Tem uns malucos que acham isso. Tem maluco que acha isso mesmo. Tá ligado? Mas não, é a minha opinião, tá, gente? Sonic Heroes não é legal, não. Ele tinha potencial, ele teve muita ideia boa, mas... não desceu, não. O único jogo, gente, dessa tier list que eu não concordo com o Ego é o Sonic Heroes tá no ruim. Porque ele não zerou o jogo todo. Isso é só uma campanha. Mas é muito desbalanceado, Drax. Gente, eu dei a minha opinião sobre Sonic Heroes. Aqui tá. Enfim, pô. É isso. Eu dei, tá ligado? É a minha opinião aqui tempos atrás. Então você sabe o que eu penso sobre o Sonic Heroes. Se não, voltem aí no vídeo, tá ligado? Né? E se vocês estiverem vendo aí pelo YouTube, voltem aí, tá? O vídeo que vocês vão ver o que eu acho sobre Sonic Heroes, porque eu acho que ele mereça estar aqui, pelo menos assim, é a minha opinião. Tá. Então é isso, né? É isso, gente. Então é isso, meus nobres. Ou seja, muito obrigado pela presença de todos vocês que acompanharam essa tier list aqui do Agente Ego. Sim. E vocês podem discordar dele no comentário ou concordar com ele nos comentários. Isso cabe a vocês, meus nobres. Ou seja, muito obrigado a todos. Valeu, falou e é nóis, meus nobres! Valeu, são os vermes!